Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos, e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Hoje em dia, a palavra serviço parece um pouco desbotada, desgastada pelo uso. Mas no Evangelho tem um significado preciso e concreto. Servir não é uma expressão de cortesia. É fazer como Jesus, que, resumindo em poucas palavras a sua vida, disse que veio não para ser servido, mas para servir. Portanto, se quisermos seguir Jesus, devemos percorrer o caminho que ele mesmo traçou, o caminho do serviço. Um bom dia a todos. Hoje, no dia 21 de maio, a frase de Papa Francisco, nós iniciamos a nossa reflexão dessa nossa terça-feira. O ato de servir, se colocar a serviço do outro. Hoje Jesus nos coloca uma criança na centralidade do tema que nos transmite. Ela simboliza não tanto a inocência, mas a pequenez. Ser pequeno como a criança, somos dependentes uns dos outros. E assim no serviço nós encontramos essencialmente essa presença de Deus, quando nós os tornamos aqueles que se colocam a servir os nossos irmãos. Se o grão de trigo não morrer, não pode dar vidas, não pode dar ao outro aquilo que nós podemos dar e que nasce dentro de cada um de nós, através da nossa gentileza, da nossa caridade, da nossa servidão no amor e pelo amor de Cristo, e voltado também ao amor dos nossos irmãos. Mesmo Papa Francisco diz que a grandeza e o sucesso aos olhos de Deus têm um padrão, não uma medida diferente. São medidas no serviço, não no que se tem, mas no que se dá. Quer se sobressair? Sirva. Este é o caminho. Assim nós somos colocados a servirmos uns aos outros, não procurarmos os lugares de destaque, mas estarmos sempre à disposição um dos outros através da humildade. Nos colocarmos a servir o nosso irmão, que muitas vezes precisa do nosso ouvido, do nosso irmão que precisa muito pouco daquilo que nós podemos compartilhar com ele na fraternidade, da nossa caridade, da nossa gentileza, às vezes do nosso próprio sorriso, como diz Madre Teresa de Calcutá. Não podemos deixar que uma pessoa passe pela nossa vida sem que ela saia melhor. Um sorriso pode mudar a vida do nosso irmão. O ato de servir encontra-se uma plenitude de fatos e atos que podemos desenvolver no transcorrer da nossa vida. São Pedro Julião Eymar escrevia que sede sempre alegres no serviço de Deus. Dai sempre tudo a Deus. Repousai tranquilamente em sua bondade. Assim, dar-nos tudo de nós a Deus e aos nossos irmãos. Todos nós temos o dever de servir a Deus, segundo o apelo que sentimos de Santa Teresa de Ávila. Assim, estar ao serviço, deixar com que o serviço possa brotar, sobretudo na profundidade do nosso coração, do nosso ser. Deixar com que brote de nós a disposição do serviço, do amar, sem esperar nada em troca. Quando eu espero algo em troca, eu não estou no serviço do amor. Eu estou a serviço de algo que eu quero agregar à minha vida. Quando eu busco os primeiros postos, quando eu quero ser visto pelas pessoas, porque estou servindo, não é uma gratuidade do serviço, mas é esperar algo em troca. O serviço que Deus pede a cada um de nós seja um serviço gratuito, um serviço do amor, sem que queiramos nada em troca. Um serviço onde nós nos despojamos de nós para servir e ir ao encontro dos nossos irmãos. Que assim no nosso dia a dia nós nunca procuremos os aplausos
nunca procuremos os melhores lugares, mas procuremos, sobretudo, estar a serviço na abertura do nosso coração, na simplicidade do nosso ser, na humildade do nosso ser. A todos um bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.